vencendo a tentação, porque a gente viu que Jesus Cristo passou por todo tipo de tentação. Então, se Jesus passou por todo tipo de tentação sem pecar, significa que nós também podemos passar por todo tipo de tentação sem pecar. Porque Jesus passou por todo tipo de tentação como homem. Igualzinho o primeiro Adão, como homem, caiu, pecou. Jesus Cristo foi tentado, mas não pecou, não caiu. E ele veio mostrar para nós que nós também podemos. Ele passou por todo tipo de tentação sem pecar. Não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que não fosse comum aos outros homens, a todos os homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu já posso suportar. Você já pode suportar. Quando forem tentados, ele vai providenciar um escape. Observe os escapes para que você possa suportar. Quem é liberto pode ser tentado? Olha só, o diabo me acusava muito com isso. Eu chegava a ser tentado e eu ficava, no início da minha caminhada cristã, ficava tipo assim, eu não fui convertido, mas eu não nasci de novo, mas o Espírito Santo não habita em mim, por que esse pensamento está desse jeito? Eu aprendi com o meu pastor Valmir que às vezes a gente dá o exemplo mais claro, que é para a pessoa aprender e ver e perceber que o pastor também passa por as mesmas situações. Eu vim de um lar que não era cristão. Eu aprendi a beber pinga, cachaça, com 9 anos de idade. Meu pai dava uns copinhos de pinga para eu tomar de sábado de manhã e ia tomar banho no rio com ele. Tá entendendo? E a bebida sempre foi muito presente, muito presente, muito presente. O chopp, a bebida, a vodka, a cachaça, tudo. E eu me converti, mas eu pensei que quando se convertia, sumia tudo. E aí foi tão bom quando eu vi o meu pastor Valmir pregando um dia, dizendo que às vezes ele lembrava de uma caipirinha e saía água na boca dele. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, uai, mas ele é pastor e ele está pregando, é um homem de Deus e diz que também sente a vontade ainda. Uma coisa é sentir uma vontade, uma coisa é sentir um disparo de uma sensação que você conhece e você resistir a essa tentação, resistir a essa vontade. Deus é glorificado nisso. E eu lembro que eu estava ali, na casa de uns discipuladores ali, de uns colegas queridos, eles me perguntaram, mas é bom mesmo esse negócio? Eu bebia muito bem. Cara, me veio na hora o chopp, aquele trem gelado e tudo, e eu comecei a salivar e eu fiquei revoltado comigo mesmo. Eu fiquei questionando a minha fé, a minha santidade, a minha salvação. Ei, não é porque você tem essas lembranças, não é porque vem esses sentimentos, que você não é crente, que você não é cheio do Espírito Santo. Você pode vencer. A tentação não é pecado. Não é porque você não é liberto. Você pode ser liberto, mas se você passou por essas coisas, a memória está aí e o Satanás vai atacar você nesse ponto. Mas nós podemos vencer. Eu venci, meu pastor tem vencido, nós podemos vencer. Você pode vencer. Sim, Jesus foi tentado e Jesus era liberto. Posso vencer a tentação? Mas podemos, sim. Aquele negócio de, pastor, mas a carne é fraca, eu não resisti. Olha, não negocie. Você pode vencer a tentação. Sim, podemos vencer todas as tentações sem pecar, como a gente viu no 1 Coríntios 10:13. Tentação é pecado? E aí? Tentação é pecado? Não, Jesus foi tentado e tentado em todo tipo de tentação e não pecou. Uma tentação é uma isca que Satanás usa para te atrair e te levar para o pecado, mas tentação não é pecado. A gente tem que perceber, identificar, e nós vamos aprender nesses estudos. Acredito que nós ainda vamos ter uns 2 estudos seguindo desse, tem coisa profunda aí, muito boa, que a gente identificar onde a gente está sendo tentado. Sempre existe 3 iscas que Satanás usa. Ele usou contra Adão, o primeiro Adão e Eva, e caíram. Ele usou contra Jesus essas 3 iscas, e Jesus resistiu. E ele usa contra mim e contra você. E a gente pode identificar e resistir. Ele vai sempre tentar com a cobiça dos olhos, com a cobiça da carne, e com os desejos do mundo, contra a cobiça do mundo. Satanás sempre tem uma isca. Quando alguém for tentado, não deve dizer que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado pode ser consumado e gera o pecado, gera a morte. É o que está no próximo, tá aí. Gera a morte. É um processo, gente, olha só o que eu vou falar aqui, talvez eu conclua com isso. Ninguém adultera de uma hora para a noite.
O adultério geralmente começa lá numa masturbação, dentro de um banheiro, dentro de um quarto, numa viagem sua, dentro de um hotel e alguma coisa. E aí você acha que foi tranquilo, foi uma masturbação. Se você não vigiou, se você não se arrependeu, se você não chorou, não pranteou por conta de uma masturbação, o próximo passo vai ser um acesso pornográfico. Ninguém começa de uma hora para outra, está ali em comunhão com Deus, em santidade, em busca do Senhor. E eu estava indo para casa e aí aconteceu, eu adulterei. São etapas. Por isso que eu digo, eu estava conversando com um rapaz esses dias, aí ele conversando com ele, estava só com eu e ele no carro. E aí, cara, como é que tá? 3 filhos agora. Tá pensando em fazer a cirurgia, ele não fez ainda, vai querer 4 filhos mesmo, como é que é? E como é que tá a situação? E aí terminou vindo uma situação lá, a pessoa foi e falou assim, eu andei caindo aí, masturbação e tal. E eu falei para ele, olha, não se permita se tornar comum isso. Rejeite, chore depois de um ato desse. Clame a Deus para que você pare. Porque se você para aí, se você finca um marco aí, dizendo daqui eu não passo, Senhor, me ajuda, dificilmente vai ter o segundo passo, o acesso pornográfico. E se você se acostumou com a masturbação, aí começa a ter a pornografia. Acostumou com a pornografia, vai entrar em site de bate-papo, vai trocar bate-papo com as pessoas. Trocou bate-papo, vai marcar encontro. Marcou encontro, vai consumir o adultério. É assim. Então, no primeiro indício, já marca oposição e não vacila. Tá entendendo? Tá entendendo? Pegou? Pegou? Olha só, pode passar, Rodrigo. Quem vence a tentação, fecha a porta para o pecado. Está sendo tentado, você pode vencer. Vença a tentação que você vai fechar a porta para o pecado. Você não vai dar espaço para o pecado. Tentação pode ser vencida e o pecado pode ser evitado. A gente evita tentação, pastor? Eu não sei dessa técnica, não sei. Mas eu sei da técnica de evitar o pecado e fugir do pecado. Pecado deve ser evitado. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Fuja da imoralidade sexual, é o que está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios. Fuja dos desejos malignos, é o que está escrito em 2 Timóteo 2:22. Fuja da idolatria. Fuja é o que diz a palavra de Deus. Olha só, muitas vezes, gente, para finalizar, a bebida alcoólica, pastor, é pecado, mas muitos pais têm perdido os filhos porque entrou o vinho. E se entrou o vinho, você não vai ter como dizer para o seu filho que a vodka dele, que a cerveja dele vai fazer mal. Porque ele vai olhar para você e vai dizer, você bebe vinho. Então, fuja, seja radical na cultura de bêbados que nós temos no Brasil, de cachaça, de farra. Fuja e não aceite nem o vinho nas suas comemorações, nas suas festas. Tira da geladeira. Você está cortando mal pela raiz, você está tendo autoridade, se você fizer isso, para dizer para o seu filho, pare de beber, meu filho, porque não há sabedoria na bebida alcoólica.